Ao longo da história, ficou estabelecido que existem 12 clubes gigantes no Brasil. E concordando ou não, fato é que eles são hegemônicos. E os seus números falam por si. Os 12 grandes venceram 63 dos 68 brasileiros disputados até agora, seja o campeonato de qualquer fórmula ou formato. Deles também são 30 das 35 edições da Copa do Brasil. Todas as 24 Libertadores e 10 Mundiais conquistados por times brasileiros também pertence aos times do G12. E por fim, para não restar dúvidas, algo entre 120 e 130 milhões de torcedores brasileiros torcem para algum destes 12 clubes. Ok, então você já entendeu que existem 12 clubes grandes. Mas será que hoje, ou em algum momento da história, existe ou existiu uma 13ª força no Brasil, um 13º grande? Se a gente considerar apenas os títulos avulsos do Brasileirão, este vídeo acaba aqui e se resume em 5 clubes. Porém, eu quero citar 19 equipes que em algum momento flertaram com a grandeza. Alguns até que conseguiram se consolidar no cenário nacional. Já outros viveram apenas bons momentos. Para melhor compreensão, eu separei os 19 times em 5 categorias. E vou começar citando equipes meteóricas. 4 clubes que brilharam praticamente uma única vez e depois quase sumiram do mapa. Entre estas equipes tem o Bangu do Rio de Janeiro. Exatamente, o Bangu. Em 1985, a pequena equipe carioca terminou o campeonato nacional como vice-campeão brasileiro. Por incrível que pareça, o alvirrubro, que jogou apenas 11 vezes o brasileiro da Série A, chegou à decisão de 85. Porém, o título foi perdido nos pênaltis para o Coritiba. Em 86, o clube ainda disputou a Copa Libertadores da América. Acontece que o momento do Bangu realmente foi único, e a boa fase se findou em 1988, último ano do clube na primeira divisão. Hoje, sem disputar nenhuma série do Brasileirão, o Bangu está apenas na segunda divisão carioca. Outro meteórico foi o Santo André, que esteve na elite apenas 2 vezes. Jogou a Série A de 84 e de 2009. Porém, em 2004, a equipe de Santo André conquistou a Copa do Brasil. O Ramalhão venceu um torneio que muito time tradicional não conseguiu até hoje. Com o título, o clube do ABC garantiu uma vaga na Libertadores de 2005. E depois disso acabou. Sim, o bom momento durou menos de uma década. Desde 2009, fora da Série A, este ano o Santo André disputa a segunda divisão estadual. No ano seguinte, em 2005, foi a vez de outro paulista, o Paulista de Jundiaí, que também conquistou a Copa do Brasil. O Galo da Japi conseguiu ser ainda mais aleatório, afinal a equipe nem sequer participou da Série A. Seu único momento anterior havia sido um título da Série C de 2001. O Paulista, sem nunca pisar na primeira divisão nacional, também participou da Copa Libertadores de 2006. Mas rapidamente o Galo se afundou. Após estes bons anos, o clube chegou à 5ª divisão estadual. Porém, nos últimos tempos, o clube vem se reerguendo aos poucos. Em 2025, por exemplo, acaba de conquistar um acesso à 3ª divisão paulista. Entre os clubes com momentos únicos, com certeza o mais destacado foi o São Caetano. Inclusive, já fiz um vídeo detalhado sobre o São Caetano dos anos 2000. De forma resumida, cerca de 2 décadas atrás, o Azulão foi o maior fenômeno do continente. Ainda em 1998, a equipe de São Caetano do Sul disputou sua primeira competição nacional, o Brasileiro da Série C, e logo de cara terminaram como vice-campeão. Em 99, o clube fez uma boa campanha na Série B, e por isso foi integrado ao bagunçado Brasileirão de 2000, que meio que reuniu todas as séries na antiga Copa João Avelange. O azarão São Caetano surpreendeu a todos, chegando à final nacional da primeira divisão. Porém, a equipe ficou com o vice, pois perdeu o título para o Vasco da Gama. Como se não bastasse o vice de 2000, em 2001 o Azulão novamente foi vice-campeão brasileiro, desta vez perdendo a final para o Atlético Paranaense. Neste período, o clube disputou 3 Libertadores e em 2002 viveu o auge de sua história, conseguindo a façanha de chegar à final do maior torneio da América. Infelizmente, os paulistas ficaram com mais um vice, pois perderam o título nos pênaltis para o Olímpia.
A última aparição do São Caetano na elite foi na Série A de 2006. Rebaixado naquele ano, na mesma velocidade de sua ascensão veio a sua queda. Nestes 19 anos seguintes, o São Caetano chegou ao fundo do poço, passando várias temporadas sem nenhuma divisão nacional. Em 2025, ainda sem disputar o Brasileiro, o pequeno gigante esteve apenas na 4ª divisão estadual. Agora, neste segundo grupo dos irregulares, eu coloco 7 clubes bem maiores, porém com um defeito. São equipes muito irregulares ao longo da história do futebol brasileiro. E para começar, trago o Criciúma, mais um daqueles times que venceram a Copa do Brasil nos anos 90, neste caso em 1991. Mas o Tigre não se resume a esta conquista. Ainda no início da década de 80, o clube catarinense começou a frequentar a primeira divisão. Em 86, por exemplo, fez a sua melhor campanha, terminando na 9ª posição geral. Alguns outros títulos da equipe carvoeira são a Série C de 2006 e o Brasileiro Série B de 2002. Em 1992, na esteira da conquista do título de 91, o Tigre conseguiu participar de sua primeira e até então única Libertadores. Porém, como eu disse, o Criciúma é bem instável. Nos últimos 45 anos, o Tigre esteve 15 vezes na primeira divisão, 25 vezes na Série B e 5 temporadas na Série C. Um outro caso bem parecido é o do Juventude. A terceira força do Rio Grande do Sul venceu também uma Copa do Brasil em 1999 e ainda conquistou uma Série B no ano de 1994. Na Série A são cerca de 20 participações e suas melhores campanhas foram o 7º lugar em 2002 e 2004. Um pouco antes, em 2000, na sua participação na Copa Libertadores, o clube jaconeiro caiu na fase de grupos. Porém, a equipe gaúcha já viveu momentos terríveis. Fora algumas vezes na 2ª divisão, o Juventude já esteve 5 vezes na Série C. E até na 4ª divisão nacional, a equipe já esteve em 5 oportunidades. Hoje, em outro momento, disputando a elite, o Juventude vem lutando com todas as forças contra o rebaixamento. Vamos à capital paulista, onde a Portuguesa sobrevive entre os gigantes. A histórica Lusa também teve os seus grandes momentos. No passado, a equipe era moradora permanente da primeira divisão. Foram cerca de 36 participações. Ela esteve até no bizarro torneio de 1937, que agora passou a ser considerado o primeiro Brasileirão da história. No ano de 1998, a Portuguesa foi 4º colocado do Brasileirão, e o título da elite esteve ainda mais perto em 1996, quando a Lusa foi vice-campeã nacional. Finalista daquele brasileiro, a Portuguesa perdeu o troféu para o Grêmio. O declínio rubro-verde se iniciou no polêmico rebaixamento de 2013. Após a queda para a 2ª divisão, o que veio depois foi apenas desastre. Em 2014, a Lusa caiu pela primeira vez para a Série C. Em 2016, foi a vez de descer para a Série D. E finalmente, em 2017, o clube ficou sem divisão pela primeira vez em sua história. Na disputa da Série D de 2025, a Portuguesa nem sequer conseguiu passar da 2ª fase. Agora vamos a Pernambuco, onde nos anos 60 o Náutico bateu de frente com grandes clubes brasileiros da época. Todos conheceram o Super Náutico. Em 1961 e 1968, os pernambucanos ficaram na 4ª posição do brasileiro. Em 65 e 66, foram 3º colocado. E em 1967, o Timbu foi vice-campeão brasileiro. Naquela decisão de 3 jogos, eles perderam o título para o fortíssimo Palmeiras. Um ano depois, em 1968, o clube também participou de sua primeira Copa Libertadores. No total, o Náutico tem 34 participações na elite, porém nunca mais o clube chegou perto de repetir estes feitos, e desde 2013 não frequenta a Série A. Na real, o Náutico conquistou apenas o Brasileiro da Série C em 2019. Na verdade, nas últimas décadas, o Timbu passou a frequentar foi a Série C, inclusive está nesta divisão este ano, mas pelo que parece o alvirrubro vem forte em busca do acesso à segundona.
Ainda em Pernambuco, um dos grandes rivais do Náutico, o Santa Cruz, é outro que já teve os seus bons momentos. O Santinha também venceu apenas uma Série C, no ano de 2013. Porém, em suas 24 participações na elite nacional, o time coral já fez bonito no passado. Em 1960 e 1975, eles chegaram até as semifinais. E fim. Bem, não é exatamente o fim. Acontece que os bons momentos acabaram por aí. Desde os anos 80, o tricolor não é mais o mesmo. Nestes últimos 40 anos, passou mais tempo nas divisões de acesso do que disputando a Série A. A última vez que esteve na primeira divisão foi em 2016, mas logo retornou à Série B. Atualmente, o Santa Cruz está na 4ª divisão. No estado do Ceará, o Ceará vive um bom momento. O Vozão voltou à Série A de 2025 e faz um bom campeonato de retorno. No contexto geral, o Ceará não tem nenhum título nacional. Aliás, o clube participou mais da Série B do que da Série A. Foram 31 vezes na 2ª divisão contra 27 na elite. Porém, nem só de maus números vive o Vozão. Em 1964, a equipe ficou na 3ª posição geral do Campeonato Brasileiro. E décadas depois, em 1994, foi quando o Ceará esteve mais perto de um grande título, o da Copa do Brasil. Porém, o alvinegro terminou como vice-campeão, pois na decisão perdeu o título pelo placar mínimo para o Grêmio. Deste segundo grupo, o Vitória é quem viveu os grandes momentos mais recentes. O Leão participou da Série A 41 vezes e em pelo menos 2 oportunidades esteve perto de conquistar um grande título. Em 1999, o Vitória caiu na semifinal do Brasileiro para o Atlético Mineiro e 6 anos antes, em 1993, o clube baiano foi vice-campeão brasileiro. Mesmo chegando na final nacional, o rubro-negro foi derrotado pelo Palmeiras na decisão. Alguns anos depois, em 2010, mais um título grande bateu à porta do Vitória. Desta vez iria decidir a Copa do Brasil, porém no fim ficou novamente como vice, pois sofreu uma derrota apertada para o Santos. Uma mancha na história do Leão ocorreu em 2005 e 2021. Nas 2 oportunidades, a equipe de Salvador caiu para a 3ª divisão brasileira. Aliás, depois da última queda em 2021, o clube não só retornou à Série B no ano seguinte, como em 2023 conquistou seu primeiro e único título nacional, o da 2ª divisão daquele ano. Em 2025, o Vitória está na Série A, porém, infelizmente, a sua luta é contra o rebaixamento. No terceiro grupo, o grupo dos emergentes, eu coloco 2 clubes que pra mim vem ganhando espaço nos últimos anos. Um deles é o Bragantino, que caso você não saiba, já existia antes de ser o Red Bull Bragantino. Com apenas 15 participações na Série A, nos anos 80 e 90, o Massa Bruta viveu uma ótima fase. Em 89, a equipe de Bragança Paulista conquistou o Brasileiro da Série B. Não satisfeito, o Bragantino foi vice-campeão brasileiro de 91. E por pouco a zebra não foi maior, pois na decisão de 3 jogos, eles perderam um título para o São Paulo apenas pelo placar mínimo. Depois dessa boa fase, a equipe, que ainda era alvinegra, quase sumiu do mapa e chegou a frequentar a 3ª divisão algumas vezes. Em 2007, por exemplo, foi campeão desta divisão. A retomada veio apenas em 2019. Como todo mundo sabe, o Bragantino foi comprado pela Red Bull e nestes últimos 6 anos deu um salto de qualidade. Ainda naquele ano, Massa Bruta conquistou sua 2ª Série B e de volta à Série A em 2022 e 2024, o clube participou de suas 2 primeiras Libertadores. Um pouco antes, em 2021, o Bragantino foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, perdendo o torneio continental diante do Atlético Paranaense. O outro emergente é o Fortaleza, que cresceu no mesmo período que o Bragantino. É claro que a história do Leão não começou recentemente, pois o clube já participou de 27 edições do Brasileirão da Série A. Inclusive, na década de 60, chegou a ser vice-campeão brasileiro 2 vezes. Em 1960, eles perderam o título para o Palmeiras, e em 1968, foram derrotados na final pelo Botafogo. Apesar deste bom início antigamente, é fato que o Fortaleza, no geral, passou mais tempo fora do que dentro da elite. Foram 18 temporadas na Série B e impressionantes 14 anos na Série C. Inclusive, entre 2010 e 2017, o tricolor ficou 8 temporadas consecutivas na 3ª divisão.
A virada veio entre 2018 e 2019. Em 2018, os cearenses conquistaram o Brasileiro da Série B, o seu primeiro e único título nacional até então. A partir daí, o sucesso aconteceu de forma incrível. Nestes últimos anos, firmados na Série A, o tricolor já se classificou 3 vezes para a Copa Libertadores. E em 2021 e 2024, realizou as melhores campanhas entre os nordestinos em toda a história da era de pontos corridos, terminando na 4ª posição geral. Em 2023, o Fortaleza foi vice-campeão da Copa Sul-Americana. E olha que o título foi perdido de forma dramática nos pênaltis para o time da LDU do Equador. Até então, tudo parece um sonho. Acontece que em 2025, essa trajetória vitoriosa está sendo ameaçada. Neste ano, o Leão briga contra o rebaixamento, que pode acontecer após 7 temporadas. Agora resta saber, seria este o fim do sonho tricolor? Ainda falando dos clubes tradicionais, talvez o mais regular tenha sido o Goiás. Sim, o Goiás. Pode-se dizer que este é o clube mais regular entre os não campeões da Série A. E guarde bem essa frase, os não campeões da Série A. Ao todo, a equipe esmeraldina participou 43 vezes da primeira divisão. Isto coloca como o clube que mais disputou a elite, tirando os times campeões. O Verdão foi quem mais furou a bolha dos campeões brasileiros, terminando entre os 10 primeiros colocados 16 vezes ao longo da história. Mas falando em melhores momentos, o Goiás esteve perto do título em 2 oportunidades. Em 1996, os goianos foram semifinalistas. Esta campanha foi superada em 2005, quando, já na era dos pontos corridos, o clube esmeraldino teve o seu melhor desempenho da história, terminando na 3ª posição do Brasileirão. Este 3º lugar deu direito ao clube de participar de sua primeira Copa Libertadores em 2006. 4 anos depois, em 2010, por pouco o Goiás não conquistou um título continental. O Verdão foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, pois na final contra o Independente, o clube perdeu o título na disputa de pênaltis. 30 anos antes, em 1990, o Goiás também foi vice-campeão da Copa do Brasil, pois os goianos perderam a decisão para o Flamengo pelo placar mínimo de 1-0. Nos últimos anos, com o encarecimento do futebol, o Goiás passou a frequentar mais vezes a Série B, 2ª divisão por sinal, que a equipe possui 2 títulos, em 99 e 2012. Os próximos clubes da lista chegaram lá. Independente de bom ou mau momento, todos eles conquistaram títulos importantes. E falando em mau momento, vou começar pelo Guarani. Eu sei que se a gente levar em conta apenas as últimas décadas, o Guarani praticamente se tornou um time pequeno. Mas caso você não tenha percebido, eu não ignoro a história. O mundo não começou este ano, e nem 10 anos atrás. Afinal, até os 12 grandes só são 12 grandes, porque construíram uma história. Enfim, o Bugre já foi muito grande. Entre o fim dos anos 70 e os anos 90, o clube campineiro brilhou no futebol nacional. Em 1978, foi campeão brasileiro da primeira divisão. E em 1986 e 1987, chegou em mais 2 finais da primeira divisão. Nos anos de 82 e 1994, o Bugre chegou às semifinais do torneio. Na Copa Libertadores, ao todo, foram 3 participações. Então é inegável a importância deste clube no passado. Porém, o que também é inegável é a sua total decadência a partir dos anos 90. Desde então, o Guarani passa mais tempo na Série B e Série C do que participando da Série A. A sua última vez na primeira divisão foi lá em 2010, 15 anos atrás. Para piorar, em 2024, o clube de Campinas caiu para a Série C mais uma vez. O Coxa é outro dos campeões da elite, campeão brasileiro de 1985. O Coritiba tem ainda 2 campeonatos brasileiros da Série B, e alguns outros bons momentos na elite foram em 1980 e em 1979, quando chegou na fase semifinal. Pela Libertadores foram 2 participações, em 86 e 2004. Já na Copa do Brasil, o Verdão passou perto do título pelo menos 2 vezes. Foram 2 vices campeonatos consecutivos. E em 2012 caíram diante do Palmeiras. Atualmente o Coxa está em seu 2º ano seguido na Série B, mas faz uma ótima campanha e se destaca como o principal concorrente do Goiás em busca do 3º título da Série B.
No Recife, em Pernambuco, o Sport Clube do Recife tem pelo menos duas grandes conquistas. A primeira é o polêmico Brasileirão de 1987, e um outro troféu é o da Copa do Brasil de 2008. Uma terceira conquista menor foi o Brasileiro da Série B de 1990. Na Série A são 43 participações do rubro-negro, e fora o título de 87, o Sport teve um quarto lugar em 1962. A equipe também esteve presente em duas Copas Libertadores, em 88 e 2009. Mas apesar de toda a tradição e conquistas, o Sport também sofreu com o encarecimento do futebol e recentemente passou algumas temporadas na Série B. De volta à elite em 2025, o Leão faz uma das piores campanhas da história do Brasileirão, segurando a lanterna da competição praticamente desde o início do campeonato. Quem faz o caminho inverso é o seu rival regional, o Sport Clube Bahia. O tricolor de aço é o único fora dos 12 gigantes a vencer 2 títulos da primeira divisão. Os baianos ainda foram vice-campeões brasileiros 2 vezes, em 1961 e 1963. Pela Libertadores já são 4 participações, inclusive em 1960, quando o tricolor baiano foi o primeiro time brasileiro a participar do torneio continental. Até esse ponto da história, certamente o Bahia era a 13ª força do Brasil. Entretanto, a partir do fim dos anos 90, o Bahia viveu um processo de apequenamento. Em 1998, o tricolor participou de sua primeira de 10 edições da Série B. E como se não bastasse, em 2005 chegou ao fundo do poço, quando foi rebaixado pela primeira vez para a 3ª divisão. Nos anos seguintes, a equipe alternou entre acessos para a Série A e rebaixamentos para a 2ª divisão. A virada de chave veio apenas em 2023, ano em que o Bahia foi comprado pelo Grupo City. O tricolor parece que voltou a crescer. Em 2025, voltou a disputar a Libertadores após 35 anos. E pelo Brasileirão deste ano, até então briga na parte de cima da tabela. Durante o declínio do Bahia no fim dos anos 90, quem mais cresceu foi o Atlético Paranaense, que saiu de um time modesto para o maior candidato a 13º grande nos últimos anos. Até aquele momento, o Furacão tinha como grandes feitos um 4º lugar no Brasileirão de 1983, além, é claro, de um título do Brasileiro da Série B de 95. As coisas começaram a mudar em 1999, quando o Atlético venceu a seletiva para a Libertadores, o que lhe garantiu vaga para sua primeira disputa do Continental em 2000. Um ano depois, em 2001, o rubro-negro finalmente foi campeão brasileiro, alcançando seu rival Curitiba 16 anos depois. A partir daí, o Furacão se distanciou não só do seu rival, como também de outros concorrentes medianos. Desde aquele momento, o Atlético já participou de 9 Libertadores da América e chegou a ser vice-campeão em 2 oportunidades, chegando às decisões de 2005 e 2022. Em 2004, o Furacão ficou com o vice-campeonato brasileiro, apenas 3 pontos atrás do campeão Santos. Nos últimos 10 anos, o Atlético deu uma guinada ainda maior em seu crescimento. Em 2019, conquistou a sua primeira Copa do Brasil. E em 2018 e 2021, foi bicampeão da Copa Sul-Americana. O caminho do clube para ser um novo grande parecia certeiro e imparável. E em 2023, por exemplo, o clube arrecadou quase R$1 bilhão em receitas. Porém, uma queda inesperada aconteceu em 2024. Depois de 12 temporadas consecutivas na primeira divisão, o Furacão sofreu uma queda para a Série B. E fica ainda pior, pois internamente o clube vive uma verdadeira confusão. Confusão essa tão grande que na Série B de 2025 o Atlético está mais perto da zona de rebaixamento da Série C do que da zona de classificação para a Série A. Será o fim do crescimento atleticano? E aí, galera, pra você, algum destes é a 13ª força? Você acha que faltou algum? Não esqueça de comentar. Faça sua própria lista aí nos comentários. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.